Vamos estar fazendo uma leitura, se encontra no livro de Salmos, cento e 22. Salmo 22, que diz assim: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões. E, ó Jerusalém, Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos estar tirando um minuto para estar fazendo a oração. E logo em seguida a Ida vai estar fazendo o agradecimento. Perdão. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos nesta noite, Senhor, te entregar, Senhor, os nossos pecados. Senhor, muito obrigado por receber, inclinar os teus ouvidos, Senhor, para ouvir, Senhor, o pedido de cada um esta noite, Senhor. Obrigado por receber, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos estar orando para que o Senhor receba o nosso culto. Pai amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui reunidos para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor, e entregar, Senhor, os nossos Senhor, o nosso melhor a Ti, Pai. Que o Teu Espírito possa conduzir, meu Pai, as nossas orações, a cada oração, Senhor, sincera, Senhor, que possa chegar até os Teus ouvidos de forma suave, que o Senhor venha receber o nosso culto, Senhor, pois viemos aqui, meu Pai, saímos de nossas casas, Senhor, para dedicarmos, Senhor, nossas vidas a Ti, Pai, e que o Senhor possa receber a cada adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Grupo de louvor.
possamos estar num lugar secreto em buscar a face do nosso Senhor Jesus. E que a nossa adoração venha ser recebida pelo nosso Deus. E que nós possamos, de alguma maneira, dar a Ele o mínimo que for, talvez a gente nem consiga, mas que nós possamos realmente nos colocar e dar e lançar diante dele aquilo que meramente nós poderíamos fazer, que é apenas adorar o nosso Rei dos Reis. O meu fogo
o Senhor, pois somente a glória dele. É o que nós queremos, Senhor. Nós queremos ver tua glória. Nós queremos sentir mais de ti, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, Deus. Nós queremos te ver. Ansiamos por ti, desejamos por ti, nos leva além, Senhor, nos leva além daqui. Que nós possamos ter, que nós possamos apenas um pouquinho de Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, Deus. Obrigada porque tuas mãos nos seguram, tuas mãos nos sustentam e nos faz estar em tua presença, somente em tua presença, Deus. É o nosso melhor lugar, Senhor, em ti. O melhor lugar de estar em ti, na tua presença, Senhor. E nós somos gratos mais um dia de oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Obrigada, Senhor. Irmãos, vamos estar fazendo agora a leitura do Antigo e do Novo Testamento. O primeiro livro se encontra em 2 Crônicas, no seu capítulo 7. Segunda Crônicas 7, 14. Diz assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora vamos estar indo para o Novo Testamento, que se encontra no livro de Romanos, no seu capítulo 8. Romanos 8, 18. Acompanhar, irmãos. Romanos 8, 18 diz:
porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Agora vamos estar fazendo a aclamação do Evangelho no livro de Lucas, no seu capítulo 2, a partir do versículo 9. Lucas 2, a partir do versículo 9, diz: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora eu vou estar passando para o período da noite, o Roberto, que vai estar fazendo também a oração de iluminação. Paz amados. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está baixo? Irmãos, vamos estar fazendo a exposição da Palavra de Deus essa noite. Eu creio que poucos de vocês talvez se lembrem que ano passado eu trouxe um sermão no livro de Salmos, capítulo 19, Salmos 90. Talvez poucos de vocês se lembrem. Eu perguntei para minha esposa: você se lembra do sermão que eu trouxe ano passado sobre o Salmo 90? Ela falou: não. Então, para mim ter a certeza que poucos também se recordam desse sermão. E hoje a gente vai estar fazendo a exposição dos Salmos 90 novamente. Eu vou explicar por quê. Talvez algumas pessoas se perguntem: poxa, mas eu já ouvi esse sermão, eu me lembro desse sermão. Eu quero dizer para os irmãos que essa não é uma tentativa de melhorar o sermão do ano passado. Se eu estivesse agindo dessa forma, estaria sendo contrária, estaria lutando contra as Escrituras e contra o Espírito, né? Porque os irmãos vão entender que o mesmo conteúdo que eu trouxe ano passado é o mesmo que vai ser pregado aqui, não muda nada. O que vai mudar são algumas aplicações. A palavra de Deus, ela tem um único significado, né? Não são várias interpretações. Não é que eu descobri algo novo e todo, mas na verdade é o mesmo centro, né? O mesmo âmago da palavra de Deus que está registrado na sua palavra, e nós vamos fazê-lo novamente. Certa feita, e isso era comum, um pregador, quando ele ia pregar fora, né, ele andava acompanhado, Vitor, de uma comitiva, né, seus cooperadores, né, a gente vê isso com Paulo. Paulo tinha sua comitiva, ainda que pequena, e às vezes era costume desse pregador sempre pregar o mesmo capítulo, o mesmo tema,
E certa feita, um dos membros dessa comitiva indagou o pregador e falou: eu já estou cansado de ouvir esse mesmo sermão. Apesar que ele estava pregando em igrejas diferentes, mas tinha alguém acompanhando ele que ouvia esse sermão toda feita. E o pregador olhou para ele e disse: olha, você está certo, eu estou pregando esse sermão já várias vezes, mas deixe-me perguntar uma coisa, você já colocou ele em prática? Ele ficou confuso com a resposta plausível. E o pregador disse: eu vou continuar pregando até que você coloque isso em prática. Isso é bíblico, Paulo dizia isso. Eu persisto até que vocês coloquem isso em prática, tá bom? Mas que os irmãos também fiquem cientes que foi o próprio Espírito que nos conduz. Eu também nunca imaginava trazer o mesmo sermão na mesma congregação, mas aprove Deus que a gente retornasse novamente ao livro dos Salmos. Talvez seja propício também devido à situação que nós estamos vivendo, e o Espírito, o próprio Senhor Jesus Cristo, sabe como trabalhar em nosso meio. Todos acharam os Salmos? Nós vamos estar orando, pedindo a iluminação do Espírito, para que Ele possa nos ajudar a compreender profundamente as Escrituras. Senhor, neste momento, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai, nós rogamos a Ti, Pai, que por meio do Teu Espírito, Senhor, a nossa mente venha a ser iluminada, Senhor. Se houver algum véu, Senhor, que esteja nublando, Senhor, tampando os nossos olhos, Senhor, de contemplar a Tua face, de contemplarmos a Tua glória, Senhor, venha remover, Senhor. Porque este é o Teu objetivo, Senhor, remover o véu dos nossos olhos, Senhor, e nos levar à compreensão das Sagradas Escrituras, Senhor, para que haja transformação, cura espiritual, Senhor. Neste momento, Senhor, nós Te rogamos, Senhor, que nos ajude a compreendermos a Tua palavra e principalmente a colocarmos em prática, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, nos ilumine, nos ajude, Senhor, a compreender. Amém. Livro dos Salmos, de número 90, como eu já tinha dito, o tema é o mesmo. Se eu viesse aqui e trouxesse alguma outra ideia, seria algo meu, mas a ideia é a mesma. Ano passado, ou talvez alguns se lembrem, e se você ler esse texto, nós vamos fazer a leitura dele, a grande ideia é exaltar a Deus, o Deus eterno, e mostrar a realidade da humanidade, mostrar a situação em que a humanidade se encontra diante do Deus eterno. Nós vamos fazer a leitura dos 17 versículos. Os irmãos acompanhem comigo. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra. Perdão, estou lendo do versículo 2. Verso 1 em diante. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Versículo 4. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já se passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida. São breves como o sol, são todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas
ao pôr do sol, murcha e seca. Porquanto somos consumidos e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora, com teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos punistes, pelos anos em que passamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e a teus filhos, a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Amém. É bem simples nós identificarmos o centro desse belo salmo. Ele é tão belo e teológico, mas para nós podermos ter uma noção do que estava acontecendo, né, nós sabemos que isso aqui fala um pouquinho do que estava acontecendo com o povo de Israel. Isso se identifica justamente com o povo de Israel. Moisés, provavelmente nos meados, ou seja, no final desses 40 anos, né, ele vai fazer essa oração, ele vai dirigir essa oração a Deus. E essa é uma oração que traz como tema central a eternidade e soberania de Deus, em contraste com a condição lamentável e a existência transitória do ser humano. Transitório é passageiro, né? Então nós vemos que nos primeiros versículos, só para a gente olhar de forma geral, o versículo 1 e 2, Moisés, nessa primeira oração, ele louva a grandeza e a eternidade de Deus. Tá? Do versículo 3 ao 6, onde nós já lemos, vai fazer um reconhecimento da real e lamentável condição transitória do homem. Do versículo 7 ao 10, vai falar um pouquinho, não de forma tão clara, mas vai falar da santidade e a justa ira de Deus, em contraste com a natureza pecaminosa do ser humano. Então vai explicar o porquê que Deus puniu a humanidade, até mesmo com a morte. Tá? E no versículo 11 e 12, vai falar sobre um coração sábio. Essa vai ser uma das partes que nós iremos mais dar ênfase. O que é ter um coração sábio? Né? Aonde que se encontra que Moisés pediu esse coração sábio? E Moisés ele finaliza essa oração com uma súplica e pedido de bênção sobre essa geração que foi condenada a 40 anos, né, de peregrinação nesse deserto. Né? A Bíblia descreve esse deserto como um lugar imenso e muito perigoso.
E se nós olharmos a história, quando nós olhamos aqueles filmes, as novelas falando sobre o período em que o povo foi submetido foi educado por Deus no deserto, nós vemos que não foi um período muito fácil, né? Mas antes de nós debruçar melhor, entrarmos no centro, no âmago desse salmo, eu gostaria de citar João Calvino. Tá? João Calvino, e eu vou explicar por que eu vou citar João Calvino. Uma das frases de João Calvino, e isso é muito importante, Calvino ele fala sobre a soma da sabedoria. O que é a verdadeira sabedoria, né? O que é ter um coração verdadeiramente sábio? O que é ser um homem e uma mulher verdadeiramente sábio? O que é ser um homem cheio do conhecimento? O que é a sabedoria integral? A sabedoria integral ela se consiste em duas coisas. Primeiro, o conhecimento de Deus e o conhecimento de si próprio. E se nós olharmos para esse maravilhoso salmo, nós vamos encontrar um belo retrato de quem é Deus e um triste, mas verdadeiro e real retrato do que é a humanidade. Em que condição se encaixa a humanidade? Qual é o lugar correto da humanidade? Em que situação nós nos encontramos diante de Deus? Calvino, ele diz que aquilo que merece verdadeira sabedoria é o que abrange, né, duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então muitas vezes nós admiramos, né, um belo teólogo, um homem cheio de conhecimento, mas um homem verdadeiramente sábio, uma mulher verdadeiramente sábia, é alguém que tem o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. E para conhecer a Deus não precisa ser um bom teólogo e estudar teologia. Para conhecer o homem não precisa ser um bom teólogo e de antropologia. Não, as Escrituras mostram quem é Deus. Se nós lermos as Escrituras, se nós nos dedicarmos a ler as Escrituras, nós somos levados ao conhecimento de Deus. Isso pela graça e pelo Espírito de Deus. E também se nós nos debruçarmos e nos dedicarmos a ler as Escrituras, nós vamos entender quem somos nós. E o grande problema quando nós nos encontramos numa situação como essa, situação de pandemia, né, e olhando para a situação em que o povo de Deus estava naquele momento, essa soma de conhecimento é muito importante. É muito importante nessa situação eu saber quem é Deus e saber quem eu sou. Aos tempos atrás eu disse que essa pandemia ela veio basicamente como um mensageiro de Deus. Ela veio para nos lembrar que nós somos pó, que nós somos transitórios. E olha só onde nós estamos lendo aqui, falando sobre a transitoriedade da humanidade, que nós somos passageiros. Só que Calvino ele vai esclarecer melhor o que é a soma. Quanto ao primeiro, que é o conhecimento de Deus, não é somente um mero conhecimento de que Deus existe, de que há um único Deus. Isso seria muito simples, muito fácil. Muito pelo contrário, olha só como Calvino descreve o que é o conhecimento de Deus. O conhecimento, né, não deve se mostrar que há somente um Deus, mas que também Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de toda a verdade. Ele é a fonte de toda a justiça, de toda a bondade, de toda a misericórdia. Ter conhecimento de Deus, conhecer a Deus é reconhecê-lo com louvor. Sabe por quê? A Bíblia, descreve que até os demônios
Eles conhecem a Deus e estremecem. O problema é que nós, teoricamente, conhecemos a Deus, mas nós não o reconhecemos com louvor, nós não o reconhecemos com tremor e temor. Talvez seja esse o nosso problema. Talvez eu conheça muito de Bíblia, talvez eu conheça muito de teologia, mas eu não reconheço Deus com louvor, com tremor, com santidade, com a devida reverência que Ele deve ser adorado. E quanto ao segundo, o conhecimento de si mesmo não está só em reconhecer os seus limites, as suas necessidades, ela está principalmente ligada, e revela a nossa ignorância, a nossa miséria, a nossa maldade. E quando nós reconhecemos tudo isso, a nossa ignorância, porque a humanidade ela não tem o conhecimento necessário para a salvação, para se achegar a Deus. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, o nosso estado miserável, Paulo diz isso muito claro: miserável homem que sou. E a nossa maldade, nós somos induzidos pelo Espírito à humildade. E olha só como é que está a humanidade. Mesmo diante dessa mensagem que surgiu por meio dessa pandemia, para nos lembrar de que somos pó, há muitos que continuam vivendo como se fossem deuses, donos de si mesmos, que como se não tivessem que prestar contas a ninguém. Só que quando nós conhecemos a nossa ignorância, a nossa miséria, a maldade, somos induzidos pelo Espírito à humildade, à não confiança própria, somos induzidos a não confiar na nossa justiça própria. Tem até um certo ditado: eu não confio nem na minha sombra. E de fato, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós devemos recorrer unicamente a Deus. Nós não podemos confiar em nossas forças, capacidades, ainda que mais talentosas que elas sejam, ainda que mais belas e atrativas que elas sejam. Não podemos confiar nessas coisas, porque elas são destruidoras. Elas podem nos levar à ruína. Elas não são confiáveis. O nosso ego não é confiável. A nossa mente, o nosso coração, porque a Bíblia fala que é no nosso coração que está o adultério, que está o homicídio, que está o ódio. Não podemos confiar em nós mesmos. E quando nós somos, e é o interessante que quando nós enxergamos esses dois aspectos dessa verdadeira sabedoria, nós nos lembramos de Isaías. Talvez eu estou aqui dizendo para vocês que é isso e aquilo, aí vocês me perguntam: tá, mas onde está isso na Bíblia? Que o homem reconhecendo Deus, ele também reconhece a si mesmo. Isaías. Se você ler o profeta Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu um grande monarca Uzias, ele diz: eu vi o Senhor. E ele viu o Senhor. Isaías diz: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, porque vou perecer, porque eu vi o Rei da Glória, eu vi o Senhor dos Exércitos. Então veja aqui a ideia, e o que nós vamos tratar aqui no Salmo de número 90,
quando nós somos levados a contemplar a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele já fez, nós somos levados, irmãos, a contemplar a nossa miséria. Somos induzidos pelo Espírito a reconhecer que Ele é a fonte de todas as coisas. E por isso que o âmago, o centro desse salmo, é exaltar o Deus eterno e ressaltar a realidade da lamentável condição humana, tá bom? Como nós estamos tratando de uma oração, é muito importante nós falarmos da oração. Por que a oração ela é tão importante? A oração ela é uma grande evidência de fé no Senhor e exercício da mesma, principalmente quando nós estamos em momentos de crise, momentos de grandes tribulações, momentos como estes. E quando nós olhamos para quem escreveu este salmo, Moisés havia enfrentado, juntamente com o povo de Israel, momentos difíceis, drásticos. E é tão importante nós notarmos o quanto a oração ela é importante na nossa vida. Se nós olharmos, por exemplo, isso é um conselho prático, se nós observarmos, por exemplo, tanto Moisés, a vida de oração, por exemplo, de Neemias, Paulo, Neemias, Daniel, se nós olharmos, por exemplo, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver qual é a importância, a necessidade de nós termos uma vida de oração, de como é importante. E eu acho que aprove Deus, e acho que isso é um dos métodos de Deus, de nos apertar de alguma forma, para que nós possamos reconhecer o quanto é importante nós mantermos comunhão com Deus por meio da oração. Como é importante o cristão estar em constante oração com Deus. Como é importante. E não só importante, é eficaz. A oração ela é muito importante, muito eficaz. Se nós olharmos para Neemias, se nós olharmos para Daniel, para a vida de oração desses homens, porque algumas pessoas se perguntam, por que orar? Por que orar, Rogério? Se Deus sempre vai fazer a vontade dele. Por que orar, Vitor? Se Deus já conhece todas as nossas palavras, o salmista dizia isso, antes de eu pronunciar qualquer palavra, o Senhor já sabe. Por que orar? Orar é expressão de fé. Orar é expressar fraqueza e dependência total de Deus. Oração é um método pela qual a graça de Deus ela nos atrai a uma vida de dependência total de Deus. Então, por isso que a oração ela é muito importante em nossas vidas. E no verso 1, verso 2, Moisés ele faz esse reconhecimento de Deus, pela fé, reconhecendo que o Senhor havia guardado o povo, havia preservado o seu povo. Se nós olharmos alguns outros contextos dentro das Escrituras, nós vamos ver que nem os calçados, nem as vestes do povo envelheceram. Isso é para mostrar o quanto, mesmo nós precisamos entender, irmãos, que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser submetidos a momentos difíceis, de trevas, porque os dias são maus. Mas a palavra de Deus é tão confortante, porque ela mostra que mesmo em meio à caminhada nessa adversidade,
O Senhor, Ele cuida do seu povo. O Senhor está, como dizia Lutero, um castelo forte. Ele está como um muro forte, né? Ele diz no versículo: tem sido o nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então isso é para mostrar a grandeza, o cuidado, a benevolência de Deus em cuidar do seu povo, mesmo passando pelo que nós passamos. E o que nós passamos, irmãos, grande parte é consequência do pecado. O povo foi submetido a esses 40 anos, condenados a esses 40 anos, por causa do pecado, da dureza do coração. E todo o caos, nós vamos falar sobre isso. Do versículo 3 ao versículo 6, vai falar sobre o estado do homem diante do Deus eterno. Então, eu acho que é mais do que necessário, né, nós retornarmos ao bom senso de que somos pó. Eu disse isso na minha pregação passada. Talvez essa seja uma oportunidade que Deus está dando ao seu povo, de nós voltarmos ao bom senso de quem nós realmente somos, de nós reconhecermos a nossa estrutura, porque a Bíblia fala que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. O problema é que nós não conhecemos a nossa estrutura, não conhecemos a nossa natureza, não conhecemos a nossa inclinação moral. E aí nós queremos arriscar, queremos nos desviar, queremos fazer coisas que fogem da vontade de Deus. Achamos que somos capazes, que temos habilidades, mas precisamos tomar cuidado. Porque quando a Bíblia fala, irmãos, maldito o homem que confia no homem, ela não está só dizendo, ai de mim que confio no Rogério, ai de mim que confio na Eva. Ele está dizendo, ai de mim que faço de mim mesmo o meu braço forte, que faço de mim mesmo o meu abrigo. Ai de mim. Interessante no versículo 3, Moisés, ele vai ecoar o texto do relato da queda. Quem se lembra, né? Lá em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor, quando acontece o momento da queda, e Deus ele começa a sentenciar, primeiro vem a mulher, e depois vem o homem, depois a serpente. Mas se voltando para o homem, e Moisés ele traz a mesma ideia. Olha só, tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filhos dos homens. Ele está ecoando aquela sentença que Deus impôs sobre o homem e que consequentemente passou para toda a humanidade. Tu és pó e ao pó retornarás. Então Moisés ele vai fazer essa ligação quando a humanidade ela foi sentenciada, né, devido ao pecado, à morte. E é muito importante nós falarmos agora a respeito da morte e quão dura e severa é a morte. Quão dura e severa é a morte. Ela põe fim em absolutamente tudo, aos nossos planos, às nossas expectativas. Ela põe fim a tudo. E quão dura e severa é a morte. Mas olha o que interessante. Diante dessa dura realidade, e parece que nós como cristãos, nós ignoramos, e quando nós tratamos a morte de modo superficial, né? Nós às vezes agimos como outras religiões
mesmo diante dessa dura realidade, as Escrituras nos exortam a realizar o que é bom para o louvor e glória ao nosso Deus. Vamos lá para Eclesiastes 9:10. Nós veremos que mesmo diante dessa fatalidade em que fomos submetidos, que é a morte, não há como escaparmos. Mas olha a exortação das Escrituras. Nós vamos primeiro para o Antigo Testamento, depois nós vamos lá para o Novo Testamento. Eclesiastes 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: sendo assim, tudo, quando vieres à mão para realizar, faze-o o melhor com o melhor das tuas forças. Porquanto para a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. É lógico que nessa época em que o escritor ele vai escrever ele fala bastante sobre o fim da vida, como ela termina. É lógico que nessa época as pessoas não tinham um pensamento claro, por exemplo, de vida após morte. O que acontece? O que vem depois? Não tinham uma noção clara do que acontecia sobre céu, inferno, juízo, castigo. Não tinha essas noções. Só fica mais claro no Novo Testamento. Então olha só o que interessante. Mesmo diante da dureza, da severidade da morte, nós somos exortados pela Escritura e pela Palavra de Deus a tudo aquilo que vir às nossas mãos, né? Tudo que nos foi concedido, até mesmo pelo próprio Deus. Olha só o que diz: faze-o com o melhor das tuas forças. É uma exortação da Escritura de nós aproveitarmos tudo aquilo que Deus nos deu: tempo, família, recursos, tudo isso que Deus nos proporcionou, para que a gente use, para que a gente faça com todas as nossas forças. E olha só como vai ficar bem mais claro no Novo Testamento. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito, servi ao Senhor. Veja como fica mais claro. É uma exortação das Escrituras de não sermos zelosos com a nossa vida espiritual. Isso aqui é para o povo de Deus. E muitas vezes nós somos desleixados. Somos em relação a alguns aspectos da nossa vida espiritual, na nossa jornada terrena, nesse período que nós estamos aqui na Terra. Nós somos descuidados. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Esse texto postaram hoje, acho que foi em Leda. 1 Coríntios 15. E aí eu aproveitei e coloquei no sermão. 1 Coríntios, capítulo 15.
versículos 57 e 58. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Olha que interessante. E ele fala para nós não é se dedicar uma semana sim, uma semana não, dia sim, dia não. É dia após dia. Isso até quando? Até a volta do Senhor. Dedicai-vos dia após dia. Porque ainda que a morte fim em nossa existência, todo o nosso trabalho, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fizemos e dedicamos ao Senhor não será em vão, não será nulo, não será vazio. Então veja qual a importância disso, né? Ou pelo contrário, nós podemos agir como aquele rico insensato. Estava preocupado em apenas acumular suas riquezas, em acumular bens, em satisfazer a sua alma. Ele estava em busca incessante atrás da satisfação. E nós vamos entender no final de tudo aqui que a única satisfação da nossa alma, para sede interior, é Deus. Ele é a única satisfação, a única resposta para todos os nossos dilemas. Então nós podemos ser sábios, sensatos e dedicarmos toda a nossa existência, dia após dia, ao Senhor. Ou podemos viver como aquele rico, satisfazendo os nossos prazeres. Só que não é o pastor, não é um irmão, não é um parente dele que vai chamá-lo de tolo. Mas se o próprio Deus, tolo, hoje mesmo pedirei a sua alma. Então é muito importante, irmãos, que durante toda a nossa jornada nós possamos... Porque tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, todo o nosso empenho, isso não vai ser nulo. Para nós continuarmos, é importante, irmãos, nós olharmos para a morte de forma diferente, né? Ela é dura e severa, traz muita tristeza quando leva um ente querido, sim, mas biblicamente a morte é um exercício da justiça de Deus. A morte é um exercício da justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas eu quero deixar vocês tristes, porque a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero convidar a vocês a olhar para a morte de forma diferente. Eu gostava muito de um pregador que na época, quando eu era pentecostal, ele dizia: a morte é uma ponte para a eternidade. E Paulo, irmãos, isso aqui é muito importante. Paulo, ele escreve a uma determinada igreja e havia alguns irmãos que estavam muito tristes, porque haviam perdido seus parentes. Estavam preocupados com o que havia acontecido. E Paulo diz: olha, eu não quero que vocês sejais ignorantes quanto aos que dormem no Senhor, porque tanto eles como nós ressuscitaremos. Então eu não quero que nós, cristãos, e eu peço isso aos irmãos,
nós olhamos para a morte de forma diferente. A morte, de fato, traz muita tristeza, mas ela também é usada por Deus como forma e, de certa forma, como nos promete a palavra do Senhor, nós um dia ressuscitaremos e onde nós estaremos não haverá mais morte, mais dor, mais sofrimento, somente alegria no Senhor. E diante de tudo isso, nós devemos fazer uma coisa muito importante: submeter nossos planos a Deus, submeter toda a nossa vida a Deus. Diante da morte, diante da situação que nós nos encontramos, devemos depositar todas as nossas coisas, todos os nossos planos nas mãos do Senhor. Abre lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 16. 13 ao 16. Agora, prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum momento, por algum tempo, e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Veja o quanto é perigoso, irmãos, e quanto é desagradável ao nosso Deus. E o problema aqui não é fazer planos, o problema aqui não é falar, a gente costuma muito, né? Ano que vem eu faço academia, ano que vem eu começo a faculdade. O problema não é isso, o problema não é traçar metas. O problema é deixar de colocar essas coisas na mão do Todo-Poderoso. O problema é pedirmos orientação, a falta de pedir orientação a Deus. O problema é que nós nos vamos, como esses camaradas, em nossas capacidades. Achamos que temos tempo, só que nós devemos submeter tudo ao Senhor, pedir que o Senhor nos norteie, que o Senhor cuide de nós. Caso contrário, nós estaremos agindo de forma perversa e maligna. Agora, voltando ao livro do Salmo, eu já vou terminar. Voltando lá para o Salmo 90, diante do fato, nós já vimos que Deus ele deve ser exaltado com louvor em nossa vida. Devemos reconhecer a Deus, aliás, devemos reconhecer a nossa natureza, a nossa fragilidade, a nossa transitoriedade. Então devemos tomar muito cuidado, porque talvez amanhã não estejamos aqui. Então devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras e atitudes e com a forma que nós agimos e vivemos. No versículo 12, versículo 11 e 12, a gente já vai terminar. Diz assim: quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera? Cólera que é uma ira desenfreada, segundo o temor que te
Versículo 2: Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Né? E parece que, se a gente olhar de forma literal, parece que Moisés está pedindo: Senhor, me ensina a contar os dias da semana, né? A contar quanto tempo eu tenho ainda. A ideia aqui não é essa. A ideia é: Senhor, ajude-me a avaliar a forma como eu tenho vivido. Senhor, me ajude a avaliar a forma como eu tenho te servido. E qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa que ela não se preocupe em avaliar os seus planos, as suas atitudes ao longo da sua vida, né? E principalmente com a inevitável prestação de contas, essa pessoa é completamente insensata. Isso é o coração sábio. Nós precisamos avaliar, irmãos. Avaliar não é só no dia da ceia. É um costume muito chato. Deixa eu ver se eu falo palavrão. Deixa eu ver se eu briguei com a esposa. No dia da ceia, a nossa mente, irmãos, é avaliar todos os nossos dias. Como é que nós temos servido ao Senhor? Como é que nós estamos nos portando diante das autoridades? Como é que eu tenho sido como funcionário? Será que eu tenho sido um bom marido? São essas coisas que nós precisamos avaliar. Será que eu sou um bom patrão? É essas coisas que nós precisamos avaliar. Porque nós estamos diante de Deus, irmãos, dia após dia, e o Senhor está nos contemplando. E a Bíblia diz aqui nesse mesmo salmo: até os nossos pecados, sabe aqueles pensamentos mais ocultos, estão às claras ao nosso Deus. E se nós negligenciarmos o fato inevitável de prestação, nós somos insensatos, né? E carecemos de salvação. E o povo de Deus, irmãos, foi convocado para uma vida de sabedoria. E essa sabedoria, né, não se trata só de teologia, de teorias, mas conhecer a Deus é conhecê-lo como Ele tem se revelado nas Escrituras, em seus feitos, né, e reconhecê-lo com louvor. Então, diante de tudo isso, irmãos, nós precisamos chegar à conclusão. Aqui Moisés, ele termina essa sua oração, do versículo 13 ao versículo 17, é basicamente dizendo que somente Deus pode nos saciar. E olha que interessante, se você olhar no versículo 10, aqui o salmista não está impondo uma regra, tá? Nós sabemos que existem pessoas que vivem até 120 anos, existem pessoas que vivem há 100 anos. Na verdade, o salmista está colocando aqui uma perspectiva. E outra coisa, na nossa época, são poucos que chegam aos 30. Né? Agora deu uma melhorada, que a gente não vê mais morte, né? A gente não vê mais, são poucos, né? Hoje a gente vê mais coronavírus. Mas são poucos que chegavam, passavam nos 20 anos. Então aqui o salmista não está impondo uma regra, ele está impondo uma perspectiva, né? De fato, no versículo 10, de fato os nossos dias chegam a 50 anos, ou 80 para os que têm mais saúde, né? Os que cuidam mais de si. O problema é que todos esses anos vão ser o quê? De labuta e sofrimento. Irmãos, diante de todo esse sofrimento que nós passamos aqui enquanto nós vivemos, e se nós olharmos para a história do povo de Deus, que foi submetido a esses 40 anos, somente Deus pôde alegrar e trazer satisfação para esse povo. Somente Deus pode fazer com que a obra de nossas mãos não seja nula e vazia, mas seja abençoada por Deus.
para que um dia a gente, de alguma forma, possa ser recompensado com a vida que nós dedicamos a Deus. Então, nós precisamos entender que somente o Senhor pode saciar a nossa alma, e esse saciar é com coisas eternas. É com coisas eternas. É com as promessas eternas. Quando nós nos deparamos diante da morte, irmãos, eu fico chateado com pessoas que, não chora não, ele morreu, mas não chora. Irmãos, não tem como você consolar uma pessoa que perdeu alguém. Né? A gente tem que usar aquele método, né? Chorar com os que choram. Não tem remédio, não tem argumento. Mas quando nós que perdemos um parente, nós temos que recorrer às promessas de Deus, que são promessas eternas, que dizem que um dia nós iremos ressuscitar. Que aqueles que morreram no Senhor irão ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Tá bom? Irmãos, que diante dessas verdades, nós podemos ser conduzidos a uma vida de tremor e temor ao Senhor. Nós possamos realmente reconhecer, fazer como Isaías, contemplar a glória de Deus, mas também contemplar a nossa miséria, a nossa decadência, a nossa necessidade, a nossa fragilidade. Reconhecer que somente Deus tem um alívio para todo o sofrimento que o pecado nos trouxe. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Última palavra do presbítero Roberto, ele citou uma questão sobre o temor, né? Em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, para que possamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos nos entregar a Ele, para que nossas mentes possam ser iluminadas. Amém? Queria estar chamando aqui o Rogério para estar fazendo oração de intercessão. E o grupo de louvor vai louvar mais um? Não? Então, logo em seguida, depois da oração, você pode estar trazendo sua oferta e seu dízimo. Oremos, irmãos. Pai, Senhor, nesse momento, Senhor, queremos clamar a Ti não por nós mesmos, mas por tantas famílias e pessoas que estão enfrentando, Senhor, esta época tão difícil, esses dias tão maus, Senhor. Mas o que nós temos a fazer, Senhor, como igreja, é nos levantarmos, ajudarmos cada pessoa necessitada, cada pessoa, meu Pai, que está passando por situações difíceis, por desemprego, por falta de alimento, por tantas outras situações, Senhor, que nós como igreja possamos nos levantar, possamos estender a nossa mão para ajudar, Senhor, sem olhar a quem. Pai amado, Pai querido, cada um que está passando por necessidade, Senhor, que a Tua graça, a Tua grande misericórdia possa alcançar as famílias, Senhor. Que nós possamos fazer a diferença no nosso bairro, que nós possamos ser a luz, Pai, a Tua luz, resplandecendo no nosso bairro, na nossa cidade, e queremos clamar, Senhor, por Tua misericórdia a favor de todas estas famílias, de todas estas pessoas que estão sofrendo, Pai. Socorre-os, Pai, por Tua grande misericórdia. É o que nós te pedimos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que trouxeram dízimo na oferta, fiquem à vontade. O pastor vai fazer as considerações finais e os irmãos estão encerrando o grupo. Meus pais e irmãos,
também, com o seu filho, a Lu, fazendo tempo que a gente não via, a amiga da irmã Cida também, aquela jovem que sempre vem nos grupos. Bom ter você nessa noite com a gente hoje. E aos irmãos que estão assistindo o culto online, né? A gente de longe, o Ramon e a Sueli estão online, assistindo lá de Portugal. São 4 horas de diferença, não sei se aqui é 7h30, lá já é quase meia-noite, né? Deus abençoe a vida da Sueli e do Ramon. O Mineiro e a Vivi que estão lá em Franca assistindo, né? E alguns irmãos aqui de perto, a Valquíria que está assistindo em casa também, que a gente viu o nome deles lá, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Tenho esperança, irmãos. Isso vai passar. Nós vamos poder retomar as nossas coisas, os nossos trabalhos. E mesmo aqueles que, em meio à pandemia, tiveram seus prejuízos, precisam entender que não é você que cuida de você mesmo, não é você que gera o teu dinheiro. Quem cuida de nós é o Senhor. E eu tenho certeza que, em meio a essa pandemia, o Senhor vai nos honrar como filhos dele e não vai nos deixar prostrados ou mendigar o pão. Tá bom? Então, creio nisso, que mesmo em meio à pandemia, alguns irmãos estão tendo prejuízos, mas faço minhas palavras do Roberto, isso é para nos mostrar que não somos nós. Nós estávamos muito vaidosos, nós estávamos muito cheios de nós mesmos. Eu faço, eu consigo, eu vou, não é? Eu acordo 5 horas da manhã, eu faço isso, faço aquilo. E Deus diz assim: eu vou mostrar para vocês que não são vocês que mandam. Não é? E nós já vimos isso acontecer em toda a história da humanidade. Quantas vezes Israel quis ser soberba, dono do mundo, e o Senhor coloca de joelho. E o Senhor está colocando o mundo de joelho diante dele. Tá? Mas não se preocupe, você que é filho, você continua como filho de Deus, e quando tudo isso acabar, com certeza você vai ser restituído de tudo aquilo que nós perdemos. E tudo que nós vamos reconquistar, nós vamos poder entender muito mais ainda que é para a glória dele. Tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Senhor, Tu que és soberano, mas também és o nosso Pai, nós Te louvamos, Senhor, por nos permitir estar nessa noite aqui, prostrado diante de Ti, Te adorando, Senhor. A cada dia que nós nos encontramos, o Senhor, através da Sua palavra, vem nos colocar em nossos lugares, Pai. E saber, Senhor, que nós não somos nada, nós somos simplesmente pó. Que bom que os Teus filhos estão despertando neste momento tão difícil, Senhor, a entender que o Senhor é soberano. Durante muito tempo da história da igreja, nós brincamos com o Senhor, nós usamos o Senhor, nós manipulamos o Senhor, e glórias ao Seu nome, que o Senhor se revoltou contra isso e tem nos mostrado que o Senhor é o soberano. Algo que é invisível aos nossos olhos. Tem ceifado tantas vidas, Pai. Mas é para que nós possamos entender que o Senhor é o soberano, que o Senhor é quem manda. Mesmo em meio a tantas dores, pessoas perdendo tantos entes queridos, nós precisamos entender que o Senhor é soberano e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mesmo que eu não compreenda o que está acontecendo, mesmo que eu não compreenda as minhas percas, mas eu ainda prefiro continuar crendo no Senhor, que o Senhor tem tudo sob o seu controle, Pai. Por isso, nós só precisamos crer no Senhor, e o resto fica simplesmente por sua conta, Pai. Por isso nós queremos Te louvar pela vida dos que nos visitaram, Senhor, pela vida dos que nos assistiram via Facebook, Senhor, pela vida daqueles que ainda vão poder assistir a esse culto, que vai estar posto nas redes sociais. Senhor, fala também com os que estão espalhados por toda a face da terra. Pedimos aos Seus filhos, atrás da cruz de Cristo, Senhor, contra toda essa violência, Senhor, essa pandemia, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, misericórdia dos nossos familiares, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, por favor, Deus.
povo no mundo já tem sofrido muito. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Senhor, fica conosco, Senhor, cuida das nossas famílias, vai de encontro às nossas necessidades mais uma semana, Senhor, e mais uma vez, como igreja, nós queremos declarar que o Senhor é soberano, que nós te amamos e nós não temos nenhum outro Deus além de ti, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu filho que morreu na cruz por nossas vidas para serem resgatadas, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nós temos recebido durante toda essa semana. E te pedimos a tua provisão por mais uma semana, Pai. Glorificamos nessa noite neste lugar, Pai. Não nos deixa nos afastar daquilo que tem trazido glórias ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Deus abençoe vocês.